Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos conhecendo a obra de Gibran Khalil Gibran, um livro e uma história marcantes, daquelas que a cada vez que a gente lê, a gente aprende algo novo. O Profeta, de Khalil Gibran, parte 2. Então, o camponês disse: Fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: Vós trabalhais para manter o equilíbrio com a terra e a alma da terra. Pois ficar ocioso é tornar-se um estranho às estações e sair da procissão da vida que marcha majestosa e em orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta cujo coração o sopro das horas transforma em música. Quem de vós seríeis um junco, mudo e silencioso, quando todos os outros cantam juntos em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e a labuta uma infelicidade. Mas eu vos digo que quando trabalhais, cumpris uma parte do sonho mais profundo da terra, que vos foi designada quando o sonho nasceu. E mantendo o vosso trabalho, em verdade estáis amando a vida, e amar a vida através do trabalho é manter-se íntimo do maior segredo da vida. Mas se vós, em vossa dor, chamardes o nascimento de aflição e o sustento da carne uma maldição escrita em vossa testa, responderei que nada além do suor da vossa testa poderá lavar o que está escrito. Também vos disseram que a vida é escuridão, e em vosso cansaço repetis o que foi dito pelos que estão cansados. E eu digo que a vida realmente é escuridão, a não ser que haja necessidade, e toda necessidade é cega, a não ser que haja conhecimento. E todo conhecimento é vão, a não ser que haja trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando trabalhais com amor, vos ligais a vós mesmos e aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios tirados do vosso coração, como se vosso bem-amado fosse usar aquele pano. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse viver naquela casa. É semear as sementes com carinho e fazer a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer as frutas. É impregnar todas as coisas que gostais com o hálito dos vossos próprios espíritos, e saber que todos os abençoados mortos estão à vossa volta vos olhando. Muitas vezes vos ouvi dizendo, como se falando em sonhos: aquele que trabalha o mármore e encontra a forma de sua própria alma na pedra é mais nobre que aquele que ara o solo. E aquele que pega o arco-íris para colocá-lo no tecido à semelhança do homem é mais do que aquele que faz sandálias para vossos pés. Mas eu digo, não em sonhos, mas na consciência da luz do meio-dia, que o vento não fala mais docemente aos carvalhos gigantes do que a menor das folhas de grama. E só é grande aquele que transforma a voz do vento em uma canção, tornada ainda mais doce por seu próprio amor. O trabalho é tornar o amor visível. Se não puderdes trabalhar com amor, mas apenas com desgosto, é melhor que deixeis vosso trabalho, que senteis à porta do templo e que recebais esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois, se assardes pão com indiferença, assareis um pão amargo, que só matará a metade da fome de um homem. E se vos ressentirdes ao amassar as uvas, vosso ressentimento destilará veneno no vinho. E se cantardes como anjo, e não amardes o vosso cantar, abafarei os ouvidos do homem as vozes do dia e as vozes da noite. Então uma mulher disse: Fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu: Vossa alegria é a tristeza desmascarada, e o mesmo poço de onde surge o vosso riso esteve muitas vezes cheio das vossas lágrimas. E como pode ser diferente?
Quanto mais profundamente a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ele pode conter. Não é o cálice que leva o vosso vinho, o mesmo cálice que foi queimado no forno do oleiro? Não é a lira que conforta o vosso espírito, a mesma madeira que foi esculpida com facas? Quando estiverdes felizes, olhai no fundo dos vossos corações e vereis que, na verdade, estáis chorando pelo que foi vosso prazer. Alguns dizem, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Mas eu vos digo, elas são inseparáveis. Elas vêm juntas, e quando uma está sozinha convosco na mesa, a outra está dormindo na vossa cama. Observai que estáis suspensos como uma balança entre vossa tristeza e vossa alegria. Apenas quando estáis vazios é que estáis parados e equilibrados. Quando o guardião do tesouro vos levanta para pesar o seu ouro e a sua prata, as necessidades fazem vossa alegria ou vossa tristeza se levantar ou baixar. Então o pedreiro veio e disse, fala-nos das casas. E ele respondeu e disse, em vossa imaginação, construís um abrigo na floresta. Aqui, construís uma casa dentro dos muros da cidade. Pois assim, como regressais ao lar no crepúsculo, também o faz o andarilho dentro de vós, sempre distante e sozinho. Vossa casa é vosso corpo maior. Cresce ao sol e dorme no silêncio da noite e tem seus próprios sonhos. A vossa casa não sonha? E sonhando, não deixa a cidade por uma clareira ou pelo topo de uma colina? Se eu pudesse, reuniria vossas casas em minha mão e, como um camponês, as semearia na floresta e nos campos. Se eu pudesse, os vales seriam vossas ruas e os caminhos verdejantes vossos becos, para que pudesseis procurar uns aos outros através dos vinhedos e ter o perfume da terra em vossas roupas. Diga-me, povo de Orfalese, o que tendes nestas casas? O que guardais nessas portas trancadas? Tendes paz, a silenciosa necessidade que revela seu poder? Tendes lembranças, os arcos cintilantes que ampliam os vértices da mente? Tendes beleza, que leva o coração das coisas feitas de madeira e pedra para a montanha sagrada? Contai-me, tendes estas coisas em vossas casas? Ou tendes apenas conforto e o desejo de conforto, aquilo que entra ardilosamente na casa como um hóspede, depois torna-se anfitrião e mais tarde proprietário? Sim, e torna-se um domador, e com ganchos e cordas faz marionetes de vossos maiores desejos. As suas mãos são de seda, mas seu coração é de ferro. Ele vos faz dormir só para ficar ao lado da cama e ridicularizar a dignidade da carne. Faz pouco do vosso bom senso e o deposita sobre o algodão como um frágil vaso. Na verdade, o desejo de conforto mata a paixão da alma e depois vai sorrindo ao funeral. Mas vós, filhos do espaço, vós inquietos no descanso, não caireis na armadilha nem sereis domados. Vossa casa não será uma âncora, e sim um mastro. Não será uma cintilante atadura que recobre uma ferida, mas uma pálpebra que guarda o olho. Não dobrareis as asas para passar pelas portas, nem curvareis as cabeças para não bater no teto, nem tereis medo de respirar, para que as paredes não rachem e caiam. Não vivereis em tumbas feitas pelos mortos para os vivos. E apesar da magnificência e do esplendor, vossas casas não guardarão seus segredos, nem abrigarão vossos desejos. Pois aquilo que é ilimitado em vós habita a mansão do céu, cuja porta é o orvalho da manhã e cujas janelas são as canções e o silêncio da noite. E o tecelão disse, fala-nos do vestir. E ele respondeu,
Vossas roupas escondem grande parte da vossa beleza, mas não escondem o que não é bonito. E apesar de buscardes nas roupas a liberdade da privacidade, o que podereis encontrar será uma armadura e uma corrente. Andai ao sol e ao vento com mais pele e menos vestimentas. Pois o sopro da vida está no sol e a mão da vida está no vento. Alguns de vós dizeis, foi o vento norte que teceu as roupas que usamos. E eu digo, sim, foi o vento norte. Mas a vergonha foi seu tear, e o enfraquecimento dos músculos foi o seu fio. E quando seu trabalho terminou, ele riu na floresta. Não esqueçais que a modéstia é um escudo contra os olhos dos impuros. E quando não houver mais impuros, o que fará a modéstia, além de acorrentar e sujar a mente? E não esqueçais que a terra adora sentir vossos pés descalços, e o vento deseja brincar com os vossos cabelos. E o mercador disse, fala-nos de comprar e vender. E ele respondeu dizendo, para vós a terra produz seus frutos, e só os querereis se souberdes que podem encher as vossas mãos. É na troca de presentes da terra que encontrareis abundância e sereis satisfeitos. Porém, se a troca não for feita com amor e justiça, vai levar uns à avareza e outros à fome. No mercado, quando vós, trabalhadores do mar, dos campos e dos vinhedos, encontrardes os tecelãos, os oleiros e os coletores de especiarias, invocai então o Espírito Mestre da terra, para que venha até vós e santifique a balança e o cálculo que pesa, valor contra valor. E não deixai os de mãos vazias participem de suas transações, aqueles que vendem as suas palavras pelo seu trabalho. A tais homens deveis dizer, vinde conosco para o campo, ou ide com vossos irmãos para o mar, e jogai a vossa rede. Pois a terra e o mar são tão generosos convosco como conosco. E se vierem cantores e bailarinos e tocadores de flauta, comprai também os seus dons. Pois eles também coletam frutas e olíbano. E o que trazem, apesar de feitos de sonhos, são vestimentas e alimentos para vossas almas. E antes de deixar o mercado, assegurai-vos de que ninguém vá embora de mãos vazias. Pois o Espírito, mestre da terra, não dormirá em paz no vento, até que a necessidade do último de vós seja satisfeita. Então, um dos juízes da cidade veio à frente e disse, fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu dizendo, é quando o vosso espírito sair vagando pelo vento, que vós, sós e desguardados, cometeis algum mal contra os outros e, portanto, contra vós mesmos. E pelo mal cometido vós deveis bater e esperar um momento, ignorados nos portões dos abençoados. O vosso ser Deus é como o oceano. Permanece para sempre puro. E como o éter só eleva os que têm asas. O vosso ser Deus é até mesmo como o sol. Não conhece os caminhos da topeira e não o busca nas tocas da serpente. Mas o vosso ser Deus não vive apenas em vosso ser. Grande parte de vós ainda é homem, e muito de vós ainda não é homem, mas um pigmeu sem forma, que caminha adormecido na neblina, buscando seu próprio despertar. E do homem em vós vou falar agora, pois é ele e não o vosso ser Deus, nem o vosso pigmeu na neblina, que conhece o crime e o castigo do crime. Muitas vezes vos ouvi falando daquele que comete um mal como se ele não fosse um de vós, mas um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Mas digo que assim como o sagrado e o correto não pode se elevar acima do que há de mais elevado dentro de vós, o mal e o fraco também se podem cair mais baixo do que há de mais baixo em vós. E assim como uma única folha não fica amarela sem o conhecimento silencioso da árvore inteira, o malfeitor não pode fazer o mal sem a vontade oculta de todos vós. Como uma procissão, vós caminhais juntos em direção ao vosso ser Deus. Vós sois o caminho e os caminhantes. E quando um de vós cai, ele cai pelos que estão atrás dele.
um aviso contra a pedra no caminho. Sim, e ele cai pelos que estão à sua frente, que apesar de caminharem mais rápido e mais seguro, não tiraram a pedra. Isso também, apesar da palavra pesar em vossos corações. Aquele que foi assassinado também é responsável pelo seu próprio assassinato. E aquele que foi roubado também é culpado por ter sido roubado. Os corretos não são inocentes dos feitos dos maus, e os virtuosos não estão puros nos atos dos criminosos. Sim, o culpado é com frequência a vítima dos injuriados, e ainda é mais frequente que o condenado leve a carga dos inocentes e não acusados. Não podeis separar os justos dos injustos e os bons dos maus, pois estão juntos frente ao sol, assim como o fio branco e o fio preto são tecidos juntos. E quando o fio preto se parte, o tecelão deve observar todo o tecido e também deve examinar o tear. Se qualquer um de vós trouxer a julgamento uma mulher infiel, que o coração do marido também seja colocado na balança e que sua alma seja medida. E aquele que açoitar o ofensor deve olhar para o espírito do ofendido. E se qualquer um de vós punir em nome da honradez e lançar o machado na árvore do mal, olhai suas raízes. E verdadeiramente achareis as raízes do bom e do mal, do frutífero e do infrutífero, entrelaçadas, juntas no silencioso coração da terra. E vós, juízes, que seriam justos, que julgamento pronunciaríeis para aquele que é honesto na carne, mas um ladrão em espírito? Que castigo daríeis para aquele que mata em carne, mas é morto em espírito? E como acusaríeis aquele que engana e oprime, mas que também é prejudicado e insultado? E como puniríeis aqueles cujo remorso já é maior que seus crimes? Não é o remorso a justiça administrada pela mesma lei que vós vos quereis defender? Mas não podeis impor remorso aos inocentes sem retirá-lo do coração dos culpados. Sem ser chamado, ele virá durante a noite para que os homens possam despertar e olhar a si mesmos. E vós, como podeis entender a justiça se não verdes todos os atos à luz de sua totalidade? Apenas então podereis saber que o ereto e o caído são o mesmo homem. No crepúsculo, entre a noite do seu ser pigmeu e o dia do vosso ser Deus. E que a pedra fundamental do templo não é mais alta que a pedra mais profunda em seu alicerce. Então um advogado disse: mas e sobre as leis, mestre? E ele respondeu: adorais fazer leis, mas adorais ainda mais quebrá-las, como crianças brincando na praia, que constroem castelos de areia com perseverança e depois os destroem rindo. Mas enquanto construís vossos castelos de areia, o mar traz mais areia para a praia, e quando os destruís, o oceano ri convosco. Em verdade, o mar sempre ri com os inocentes. Mas, e aqueles para quem a vida não é um mar, as leis feitas pelo homem não são castelos de areia. Mas para quem a vida é uma rocha e a lei é um cinzel com o qual vão escavá-la à sua própria semelhança? E o aleijado que odeia bailarinos? E o boi que adora sua canga e acusa os alces e veados da floresta de vagabundos e parasitas? E a velha serpente que não pode mais trocar a pele e chama todas as outras de nuas e despudoradas? E aquele que chega cedo na festa de casamento e depois de comer demais e ficar cansado vai embora dizendo que todas as festas são pecado e todos os que participaram fora da lei? O que direi deles? A não ser que querem ficar à luz do sol, mas com as costas voltadas para o sol? Eles veem apenas suas sombras, e suas sombras são suas leis. E o que é o sol para eles, senão aquele que faz sombra? E o que é reconhecer as leis, senão humilhar-se e buscar sua sombra sobre a terra? Mas vós que caminhais de frente para o sol, que imagens desenhadas na terra podem vos tolher? Vós que viajais com o vento, que rosas dos ventos dirigirá o vosso curso? Que lei dos homens vos confinará se quebrardes vossas correntes, a não ser a porta da prisão de homem nenhum? Que leis temereis se dançardes?
a não ser tropeçar nas correntes de ferro de homem nenhum? E quem será aquele que vos levará a julgamento e rasgardes vossas vestes, a não ser se as deixardes no caminho de homem nenhum? Povo de Orfalese, podeis abafar o tambor e podeis afrouxar as cordas da lira, mas quem vai ordenar que a cotovia não cante? E um orador disse: Fale-nos da liberdade. E ele respondeu: Nos portões da cidade à beira do vosso fogo, vos vi prostrar-vos e louvar a vossa própria liberdade. Como escravos se humilham perante um tirano e o louvam, apesar dele maltratá-los. Sim, no interior do templo e nas sombras da cidadela, vi os mais livres entre vós usar a sua liberdade como uma corrente e um par de algemas. E meu coração sangrou dentro de mim, pois vós só podereis ser livre quando o desejo de buscar a liberdade tornar-se uma canga e quando cessardes de falar de liberdade como um objetivo e uma meta a ser atingida. Só sereis verdadeiramente livres, não quando vossos dias não tiverem uma única preocupação e vossas noites não tiverem uma única necessidade e uma tristeza, mas quando essas coisas sujeitarem a vossa vida. E mesmo assim, vós elevardes sobre elas, sem vestes e sem amarras. E como vos elevareis além de vossos dias e de vossas noites, a não ser que quebreis as correntes que vós, na aurora do vosso conhecimento, amarrastes em torno do vosso meio-dia? Na verdade, o que vós chamais de liberdade é a mais forte destas correntes, apesar de seus elos brilharem ao sol e ofuscarem vossos olhos. O que, além de fragmentos de vós mesmos, descartareis para que sejais livres? Se for uma lei injusta que abolireis, esta lei foi escrita com vossa própria mão, em vossa própria testa. Não podeis apagá-la queimando vossos livros da lei, nem lavando a fronte dos vossos juízes, mesmo que derrameis o mar sobre elas. E se é um déspota que destronareis, assegurai-vos que o vosso trono erigido dentro de vós esteja destruído. Pois como pode um tirano governar os livres e os orgulhosos? A não ser pela tirania de vossa própria liberdade e pela vergonha de seu próprio orgulho? E se é de uma preocupação que quereis livrar-vos, esta preocupação foi escolhida por vós, e não imposta a vós. E se é um medo que quereis abandonar, este medo está em vosso coração e na mão dos que são temidos. Verdadeiramente, todas as coisas movimentam-se em vosso ser em um abraço constante, o desejado e o odiado, o repugnante e o amado, o perseguido e aquilo de que quereis fugir. Estas coisas se movem dentro de vós como luzes e sombras em pares que se unem. E, portanto, quando vossa liberdade perder suas algemas, ela se tornará a algema de uma liberdade maior. Fim da parte 2.